Olá, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica virtual. Quero dizer hoje para você o seguinte: maldição na igreja? Querido, há uma maldição que assola a muitos na igreja de Jesus Cristo. Eu faço essa afirmação ciente de que se trata de um assunto controverso. Alguns questionariam assim: você não sabe, pastor Pedro, que Jesus já se fez maldição em nosso lugar para nos livrar da maldição? Sim, querido, e eu sou um pregador da graça e não prego a religião. Mas é fato que Cristo sim se fez maldição por nós para que recebêssemos a bênção. Mas eu quero te dizer algumas coisas com isso. Contudo, isso não significa que não haja mais maldição ou que alguém que nasceu de novo não possa estar debaixo do efeito dela. Note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham mais domínio sobre nós. Amém? Porém, pecados, queridos, continuam a existir e ainda é possível pecar. O que a obra da cruz determina é que o pecado não precisa mais nos governar, o que também vale para a maldição. Nós podemos exercer domínio em vez de sermos dominados. Amém? A realidade posicional em Cristo não é cumprimento automático e tampouco anula a existência de maldição. E uma das provas é que o Novo Testamento ainda fala dela, citando gente que distintamente quem frutifica é abençoado, está perto até mesmo da maldição. Pode ocorrer, mesmo ciente de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aleluia, nas regiões celestiais em Cristo. E que essa, de fato, é a nossa posição de direito, mas eu afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir desta herança. Por quê, pastor Pedro? Porque quando quebram um princípio divino, princípio, não regra, adicionam sobre si uma lei estabelecida que está na palavra de Deus. Do que tratamos aqui? Do quê? Do amor. Enquanto não entenderem e praticarem o princípio poderoso do amor, não vai haver confissão de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina nestes dias aqui na terra. Quando nós não oferecemos a Deus o amor que é devido, escute bem, nós estamos em rebeldia ao seu primeiro e maior mandamento. Observe bem o que Paulo afirmou. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios. O dicionário muito conhecido, Vine, alguns dizem Vine, apresenta a palavra anátema como o equivalente à palavra a grega, e também no hebraico, sempre o mesmo significado, consagrado à destruição, amaldiçoado. Também enfatiza que os exemplos de uso no Novo Testamento apontam sempre para uma maldição. Então note, nós temos muitas referências bíblicas para isso e a definição do termo grego anátema, segundo um famoso comentário de Strong, diz que é algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado especificamente. Uma oferta feita em base de um voto, que depois de ser consagrada a um Deus, ela era pendurada nas paredes ou colunas do templo, ou colocada em algum outro lugar bem visível. Isso é algo dedicado a Deus sem a esperança de recebê-lo de volta, referindo-se a um animal doado para ser sacrificado. Daí uma pessoa ou algo destinado à destruição, uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado às mais terríveis tristezas. Uau! Tudo isso está escrito nesse dicionário. Então, em suma, não há como amenizar a interpretação. Há muitas pessoas nas igrejas que não entendem o porquê de não alcançarem aquele lugar de completa realização em Deus. Fazem tudo que lhes mandam, campanhas, receitas milagrosas, mas você sabe que existem essas pessoas que ainda assim não conseguem entrar e encontrar uma vida plena de bênçãos. A verdade é que uma maldição pode estar mantendo elas cativas à tristeza e à angústia, consequência de algum ato falho, a falta de amar o Senhor. Então há um contraste enorme com o primeiro e principal mandamento.
Logo, querido, eu digo a você que é inadmissível isso na vida de qualquer discípulo de Cristo. Mas deixa eu fazer um paralelo. Bênção versus maldição. As Escrituras Sagradas, elas mostram claramente que são escolhas que determinam bênção ou maldição sobre nós. Por isso o poder está na tua mão, cara. Ao conceder a livre escolha, o arbítrio ao homem, Deus também o conscientizou dos resultados desse direito e Deus não atrapalha que as coisas aconteçam. Hoje tomo vocês por testemunha, diz a palavra, que lhes propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. Uau! A mensagem bíblica aqui é muito clara. Todo tempo existirá dois caminhos. Caminho de vida, de morte, de bênção ou maldição. Quem escolhe? O homem não é Deus. Da parte dele dá um conselho, uma cola, eu brinco. Escolham a vida, porque é o caminho de bênção. Escolham certo. Mas como escolher vida e, consequentemente, bênção? Optando por obedecer os mandamentos do Senhor. Observe o contexto no qual está inserido o conselho divino pela vida. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês verão, e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual estão passando o Jordão. Vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida. E a durabilidade, olha isso, né? E habitem na terra o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Note, querido, que o que nós lemos aqui é claramente de que a obediência produz a bênção. E obediência é um fruto de escolha. E a desobediência nos leva a caminhos de maldição. Um pouco antes, Deus já havia dito, acompanhe. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Uau! Querido, note que todas as bênçãos citadas no capítulo 28, elas seguiriam o povo de Deus, caso houvesse disposição de andar sob os mandamentos do Senhor. Contudo, se decidissem não obedecer, então seriam perseguidos por maldições vindas de Deus? Já eu falo mais. Agora, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje o Senhor ordenava a eles, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Note que não é necessariamente o que o Senhor enviaria, mas é natural isso acontecesse. A bênção, ela é uma intervenção divina que nos leva a experimentar coisas muito melhores, que estão além do que nós conseguimos com a nossa própria capacidade. Por isso, pense em sua vida como uma lavoura, uma horta. Há um potencial de produção grande nela que é natural, consequência de lavrá-la com recursos naturais disponíveis, adubos,
água. Então, com a bênção divina é possível obter resultados muito melhores, que desafiam o plano natural. Por outro lado, a maldição é um juízo natural que permite a ação das escolhas, ou seja, seguindo essa mesma analogia da lavoura, fica muito mais sujeita a perdas, a prejuízos. Uma vez estabelecido o fundamento de que a escolha do homem pela obediência acessa a bênção e pela desobediência, olhemos mais uma vez para o princípio de amar o Senhor, nós entramos no âmbito de maldição. Como mandamentos da palavra de Deus, primeiro e principal, é correto constatar que desobedecer implica em maldição. Como bem disse Paulo, quem não ama ao Senhor, seja anátema. Vivemos dias de grande colheita espiritual, em que milhares se convertem e estão se convertendo ao Senhor. Além de novas igrejas plantadas em um número forte e impressionante, as já estabelecidas crescem cada vez mais. E o nosso inimigo já não consegue mais deter. E aleluia por isso. Assim sendo, o nosso inimigo procura diminuir, diluir a força de Deus, colocando práticas que são importantes, como a principal de amar o Senhor, fazendo elas serem desprezadas, para nos manter sob maldição. As igrejas, elas estão cheias de pessoas que apenas correm atrás de uma bênção momentânea, mas não cultivam o amor ao Senhor no seu coração. São aquelas que aceitam facilmente o conselho, por exemplo, da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Assim que percebem que não foram abençoadas ou não foram, de repente, atendidas em suas demandas. Tanto o grande avivamento que esperamos, como as tremendas bênçãos que virão com ele, dependem de uma nova atitude minha e sua como igreja, com a relação à forma de nós buscarmos ao Senhor. Por isso, eu quero enfatizar nesta aula que as bênçãos e as maldições, elas estão sujeitas ao poder da nossa escolha. Por isso, escolha bem. Nós somos rápidos em dizer assim: Deus é aquele que envia as bênçãos, amém. Deus é aquele que envia as maldições? Não, aí não. Querido, faz o seguinte, pega a bênção e a maldição como uma proposta que Deus já liberou sobre nós. Entende? Por isso, não olhe apenas como, Deus está me mandando então maldições. Não é. Tu está escolhendo. Tu está fazendo tuas escolhas. É simples assim. Então, quando é bom, nós olhamos que foi Deus. Quando foi ruim, a gente aí não, é do inimigo. Deixa eu dizer algo para você. Existe sim a maldição que eu falei no começo, mas não a maldição dada por Deus, a maldição de escolhas erradas. Entendeu por que eu disse que há uma maldição na igreja? Ela está em todos os lugares, não é só na igreja. Mas muitas vezes ela ressoa na igreja, ela é mais forte na igreja, porque as pessoas que estão lá acham que basta entrar e está tudo bem. Mas a vida acontece do lado de fora. Eu digo à comunidade nova em Porto Nacional, aqui dentro dos nossos prédios, dentro das nossas programações, é só um pit stop. Recarregue a bateria, recarregue a tua energia, mas vá lá fora e seja, de fato, um discípulo de Jesus. Escolhendo bem, escolhendo certo, sendo sábio e colhendo os bons frutos dessas escolhas. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua vida e que você cumpra o grande e principal e mais importante mandamento: amar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus, querido.